Salve, salve, pneumano! Sejam bem-vindos a mais um Na Prancheta. Bom, estou aqui com a minha bancada clássica. Na realidade, o Léo e o Thiago, que você já conhece, estão aí já há algumas semanas com a gente, mas a gente tem um novo integrante hoje, Pedro. Então, Pedro, se apresenta pro pessoal aí. Quem é você? O que você faz? Fala, pessoal. Fala, rapaziada. Meu nome é Pedro. Tô vindo para chegar para somar com o programa falando mais umas besteiras sobre futebol. Amante da resenha, não tem como ser diferente, né? Chegando aqui para poder dar uma somada com a rapaziada. Show de bola, beleza. É Léo, isso. então, Thiago, dá aquele alô pra rapaziada de sempre. Fala, rapaziada. Vamos se inscrever no canal aí, quem ainda não está inscrito, dar aquela moral, né? Agradecer a galera de São Paulo aí, acho que continuo sendo o único representante daqui. Vamos aí, vamos chegar que os caras são bons, que a resenha é fera. Boa. Léo, aquele alô pra rapaziada. Fala galera, boa noite. Mais uma vez agradecer a participação dos colegas e vamos que vamos, cara. Tem muita coisa aí bacana pra gente comentar durante esse programa. Boa. Vamos lá. Então, vamos começar com nossos destaques, né? Que a gente separa. Então, como sempre, eu sou o último. Vou deixar o Pedro começar. Não, vou deixar o Léo começar para o Pedro ver como é que é o destaque, ele já deve saber, mas vai lá, Léo, fala aí, manda o destaque pra gente. Vamos lá, cara. O meu destaque da semana vai para a aposentadoria do Hernanes, profeta, que anunciou hoje pela manhã. Hernanes, fez muito sucesso durante sua trajetória, né, no São Paulo e também jogando no futebol italiano, né, principalmente na Juventus, na Inter, na Lazio. Foi campeão também da Série A, né, tanto pelo São Paulo e também foi campeão italiano com a Juventus. E é isso, cara. Na última passagem dele pelo São Paulo, as lesões acabaram ofuscando um pouco o talento dele, mas na sua penúltima passagem, em 2017, eu lembro bem que quando ele retornou ao São Paulo, o São Paulo estava numa crise, brigando contra o rebaixamento, e o Hernani chega já no final do primeiro turno, início do segundo turno, e consegue dar um gás no São Paulo, garantindo vitórias, tanto com gols ou com assistências, acabando tirando o São Paulo ali da zona de rebaixamento, né? Tirando ali o São Paulo da briga para não cair. E é isso, cara. Um jogador assim excepcional, já foi bola de ouro em 2007, foi 3 vezes bola de prata, estava na convocação também de 2014 da seleção brasileira. E é isso, cara. Meu destaque vai para ele. Boa. Concordo, o Hernando já deu um trabalho aí com o Botafogo em 2017, uma virada do São Paulo no final do jogo, pô, lembro até hoje dessa virada. O Hernanes salvou o São Paulo de um rebaixamento. Sim, É verdade, é verdade. E já aí deu 2 brasileiros, né? Jogando muito naquele Sim, Brasileirante. em sim. 2007 ele foi o melhor jogador do São Paulo, naquele brasileiro. É. Fala aí, Thiago, No, é o no- seu. Cara, eu vou dar um destaque aqui, não levando muito pro teu lado aí, Eric, que eu sei que você é botafoguense, mas eu fiquei pensando num destaque. Mas eu vou falar um negócio que me chamou a atenção, que eu acho legal em relação às torcidas. Eu vou destacar a torcida do Botafogo. Hoje vai ser meu destaque da semana. Já tinha me chamado a atenção no jogo contra o Atlético Goianiense, a torcida do Botafogo lotou o espaço dela, Todo, né? desde o início do Brasileirão tem sido Lotou assim. contra o Corinthians, lotou e lotou também nessa última rodada, agora contra o Juventude. Então, eu acho que se um time quer se reconstruir igual o Botafogo tem feito agora, com investimento, com a SAF e tal, a torcida é parte fundamental nisso. Então eu fiquei pensando num destaque, isso como me chamou a atenção semana passada, agora essa, eu vou destacar a torcida do Botafogo, que apesar dos resultados ainda não estarem vindo, mas tá com o time, cara, tá apoiando, e eu acho que isso é muito importante aí para a reconstrução de qualquer clube. Boa. E eu tava lá junto, lá pra sofrer junto com o pessoal. Faz Eu parte. vi, legal. Climazinho do Rio, delicioso. E aí, Pedrão, e Agora você? é jogo, né, cara? Pô, e aí, Pedrão, e você? Traz aí pra gente, qual Cara, é o seu destaque? meu destaque dessa semana vai ser justamente o Aleph Manga, um jogador que a gente vê um crescimento já desde a estreia dele no Campeonato Carioca, que é um campeonato relativamente de um nível menor, e você vê que ele veio galgando passos até conseguir o espaço dele no clube de Série A, cara. Isso é uma coisa que você não vê com tanta frequência, mas A é um gente cara tem, que vem se a gente destacando. tem o Chay, né? A gente tem o Chay, eu acho que ele e o Chay são os Porra, principais. é outro que é um cara, assim, fantástico, e conseguiu o espaço dele dentro de um clube de Série A, conseguiu não deixar o nível dele cair,
E é um cara que, querendo ou não, já tem uma certa idade, falando do Chay. Enquanto o Manga já é um pouco mais novo. Então são jogadores que você vai ver um desenvolvimento acontecer ainda. Então, meu destaque vai pro Aleph Manga nessa semana. Boa! E o meu destaque dessa semana aí, eu vou separar, na realidade. O destaque vou dar para o futebol internacional, né? Que a gente vai falar do futebol internacional hoje, Champions League. Mas eu vou destacar o Pombo, cara, pelo Everton. Cara, o Everton conseguiu respirar no campeonato inglês finalmente, com o destaque dele. A gente teve aí, se você parar para pensar, vários, vários outros jogadores que foram contratados por valores milionários, como Grealish, Sancho, e não tem apresentado o futebol, e ele tá mostrando que com o time, mesmo o Everton em má fase, ele tá conseguindo mostrar alguma coisa de bom aí, e brigando por uma possível vaga na Copa do Mundo no final do ano. Lembrando. Beleza. Pô, Goiás e Atlético Mineiro, 2-2, jogando lá em Goiânia. Assim, eu vou deixar vocês falarem primeiro sobre o jogo, depois eu quero levantar uma discussão aqui de quem viu o jogo, que teve um lance polêmico durante a partida. Mas o time do Atlético Mineiro, mais uma vez, empatando em 2-2, jogando com o time teoricamente mais fraco, um time que não vem apresentando ainda um bom futebol no Campeonato Brasileiro, e pode-se considerar que foi perda de 2 pontos, para pensar, para o time do Atlético. E aí, Thiago, o que você viu do jogo, o que você achou? Fala para mim. Cara, eu acho que o seu primeiro ponto já é perfeito, perdeu 2 pontos, assim como eu comentei naquela época, quando o Palmeiras jogou lá e também empatou. O time quer ser campeão, com todo respeito ao Goiás, mas não pode perder ponto pro Goiás, é um time que não vai brigar por nada lá em cima. Mais uma vez o Galo está à frente do placar e acho que dá uma relaxada e toma um empate, assim como foi contra o Coritiba em casa. Teve a sua polêmica, né, do Guga, a gente vai falar depois aí, mas no geral o Galo jogou bem, criou algumas chances, não sei nem se merecia levar um empate, mas resultado péssimo aí para as pretensões do Campeonato Brasileiro. Pontos corridos, você não pode vacilar desse jeito. É verdade. Fala aí, Pedrão, e você? O que você viu do jogo? O que você achou? Cara, eu vi pouco do jogo, mas pelo que esse pouco que eu vi, eu concordo com o Thiagão. Eu vi que o Galo, a partir do momento que fez esse 1-0, ele se acomodou. Sentou no resultado e esperou. Jogando fora de casa, você não pode fazer uma coisa dessa, porque você tá contra a sua torcida, sendo que você tá no campo que você não tá habituado a jogar. Então, repito mais uma vez o que o Thiago falou, com todo o respeito ao Goiás, mas não é resultado para jogo contra o Atlético Mineiro, não. Perdeu 2 pontos. Concordo. E, pô, o Goiás tem uma Apodi, né, cara? Porra. O Imparável. cara O cara tem 3 pulmões. não tem como, não tem como. E aí, Léo, e você? O que você achou do jogo? cara, eu acho que Concorda esse com os resultado. amigos? Eu acredito que esse resultado do Atlético também seja devido à maratona de jogos que o clube vem enfrentando. O Atlético, nos últimos 5 jogos, empatou 4. Então, assim, é um ritmo muito insano. O Mohamed, ele não vem fazendo um rodízio como o calendário pede. E, assim, o resultado disso a gente vê nos jogos. O Atlético consegue fazer o resultado ali no primeiro momento e acaba dando uma relaxada e sofre um empate. Na semana passada foi assim contra o Coritiba e nessa semana se repetiu. É verdade. Não é assim, já tem torcida do Atlético pedindo fora turco. Olha só. Já Acho tem. que é meio cedo, né? Não, mas Eu acho que ele não é o maior culpado, não, cara. Eu acho que, torcedor, né, pô, cara? é todo um processo, tanto de calendário quanto de motivação de jogador. Então a culpa não é só do turco, não. Eu também acho que não, mas assim, é o que você falou, é calendário, mas ao mesmo tempo vai muito da concentração, eu acho, de saber o seguinte, você não pode perder pontos assim. O Atlético, Sim. se ele quer realmente brigar lá em cima, como vocês falaram, não tem como perder ponto assim. E de qualquer forma, pô, o Goiás é um Goiás que perdeu pro Avaí na ressacada. Assim, É. parar pra pensar que o Goiás não vai brigar. Tudo bem que o Goiás empatou com o Palmeiras lá, empatou com o Atlético, pode ser que dentro de casa ele vai ser uma pedra de sapato. Vamos ver aí com o decorrer dos jogos. E o mal do torcedor brasileiro é justamente o imediatismo, né, cara? Porque você não deixa um treinador ter uma sequência boa de jogos, o que diferencia muito entre aqui e a Europa. Porque você já ouve a galera pedindo fora turco, sendo que o cara chegou ontem, né, digamos assim. Aham. Um, dois tropeços já faz com que a galera já pensa a cabeça do cara, o que é ridículo, cara. E o verdadeiro teste dele está sendo agora no Brasileiro, porque no Campeonato Mineiro o nível dos adversários são bem fracos, né? Sim.
Então, não tem como a gente saber como que é de fato o trabalho dele. Agora que está iniciando, com os jogos de primeira fase de Libertadores e com o Campeonato Brasileiro. É verdade. É, Boa. Ceará e Bragantino. Por que eu vou falar sobre esse jogo? O Bragantino é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Olha aí. vice-líder. Quem diria? Assim, obviamente a gente está falando do Bragantino há alguns anos, que ele tem vindo fazendo contratações de jogadores jovens, né? Tem essa filosofia dos times da Red Bull, né? Mas mostrou que será que ele vai poder brigar por uma coisa mais longa? Eu acho que ele vai ficar nessa questão ali de Libertadores, pode ser que um quarto colocado para Libertadores, mas vem começando bem o ano aí no Campeonato Brasileiro. E aí, alguém viu o jogo do Bragantino? Alguém tem uma coisa a pontuar desse jogo? Quem gostou Cara, ou eu vou não? lá. Eu não assisti o jogo, mas eu vi as estatísticas, vi uma parte dos melhores momentos. E a única coisa que eu teria para pontuar é o seguinte: o Bragantino veio com um time titular, apesar de jogar no meio dessa semana, né, na Libertadores, onde a situação dele é bem complicada, o grupo é muito difícil, o grupo do Bragantino na Libertadores. E parece, né, aparentemente, eles estão levando o Brasileirão a sério por ter um jogo tão difícil no meio de semana e irem com força máxima nesse jogo, né? Jogando fora de casa e vencendo, conseguindo os 3 pontos no Castelão, que é uma tarefa bem difícil. Então fica um pouco dessa pontuação e dessa aspas aí. Boa. E aí? Thiago, Eu Pedro, alguma vou, eu coisa? vou pontuar bem rápido que assim, o Ceará até mereceu o empate, o Ceará amassou o Red Bull, né, depois do gol do Bragantino, eu acho que eles tiveram mais uma chance de gol só, então o Ceará foi para cima, teve a chance de um empate seria justo nesse jogo, mas vendo pelo outro lado, o Bragantino soube sofrer, segurou a pressão do jeito que deu, é vice-líder, tem 8 pontos e joga em casa agora contra o Vélez, então acho que o Bragantino priorizou um pouco tentar esses 3 pontos fora, justamente porque se na Libertadores não chegar tão longe, o projeto do Bragantino é cada vez se colocar mais nesse pelotão de estar sempre disputando a Libertadores. Boa. E aí, Pedro? Cara, também vi pouco do jogo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que o Bragantino está colhendo os frutos de uma coisa que eles plantaram lá atrás. Essa SAF Uhum. deles vem de uma maneira bem organizada e o intuito deles é justamente essa briga inicialmente dentro do Brasileirão para depois ter uma expansão a nível Mercosul, a nível internacional. Então eu vejo que inicialmente eles estão cumprindo os objetivos deles. Eles conseguiram uma classificação para uma Libertadores, o que para o time, para o Bragantino, para o Red Bull é uma coisa fantástica. Então eu acho que eles estão indo por etapas e o Brasileirão eu vejo como uma prioridade para eles. Boa. Concordo. Cai um pouquinho no que a gente falou, sobre o pessoal tá pedindo já a cabeça do Turco. Olha quanto tempo que o O Barbieri é Barbieri. treinador do Bragantino. Sim. E aí eles já foram finalista da Sul-Americana, G4 ano passado, Libertadores, então assim, se você der tempo, nem sempre vai funcionar, mas a tendência é que Sim. funcione. E é Não, um cara que saiu contestadíssimo aqui do Rio, né? Total contestado, saiu pela porta dos fundos. não, é assim, é isso que eu ia falar. É um cara que não tem peso assim, né? Um técnico que tem tanto peso a nível de história e tal, mas Sim, manteve e até hoje está sendo mantido. E isso é interessante de falar para pensar, porque o Bragantino teve momentos complicados aí no Brasileirão do ano passado, principalmente no início ali, mas depois mostrou, ele continuou indo bem. Então é acreditar no projeto, cara, tá certo. Eu acho que a diretoria do Bragantino tem feito muito bem. Bom, vamos falar do Botafogo então? Vamos falar do Botafogo então. Bom, a gente já falou que a melhor coisa do jogo foi a torcida, não tem o que falar. foi. Eu fui lá, né, vi o jogo no estádio, mas também vi os melhores momentos depois. E assim, eu vou pontuar uma coisa que o Eric Faria disse isso e o próprio Luiz Castro, treinador do Botafogo, falou. O Botafogo ele tem mostrado uma dificuldade muito grande em jogar em casa com a torcida cheia. Eu acho que é pela os jogadores querem dar uma resposta para a torcida e eles acabam é, pesando neles isso e tal. Então eles ficam naquele receio de tomar o gol e ao mesmo tempo não ataca muito, e aí fica naquele receio e acabou. Apavora, né? Exato, e não tem dado certo, né? E o Juventude foi lá pro Rio que ele conseguiu o que ele quis fazer. O Juventude fez. Cara, o que o Juventude segurou de bola quando caía no chão era. Cara, o goleiro em 10 minutos ele caiu 4 vezes depois do gol do Juventude. Daí ele caiu 4 vezes. Então, assim, eles foram para esse resultado e conseguiram um placar teoricamente positivo, mas o Botafogo também, não no último passe ali, na finalização, o Botafogo não foi bem, né? E acabou que o gol do Botafogo foi de pênalti, enfim. Mas aí, quem viu o jogo, tem alguma coisa a falar?
Pedro. Vamos começar com o Pedro dessa vez. Fala aí, meu camarada. Cara, eu vejo uma certa ansiedade dos atletas, não só em mostrar um resultado bom para a torcida, mas também para quem está lá em cima. A SAF do Botafogo é um projeto que acabou de ser desembrulhado. Então a galera Uhum. e aí a gente volta um pouquinho na questão do imediatismo do futebol brasileiro. A galera quer mostrar o resultado a curto prazo, sendo que, cara, não é assim. Vamos com calma, o time vai encaixar, é questão de tempo. Tem peça nova chegando, o treinador é novo, os esquemas são novos. Tem toda uma questão de adaptação e a torcida está abraçando a causa. Então, é mais um projeto que lá para frente tem tudo para dar certo. Só que, como todo bom projeto, no começo vão ter erros, vão ter falhas. Sendo que assim, você não vai conseguir dar um resultado a curto prazo. Pode ser uma vitória ou outra. Também não vai ter um rebaixamento. Mas, cara, eu tenho certeza que daqui a um tempo vai acontecer, mas com calma. Um passo de cada vez. Então, eu sinto que é isso que está acontecendo dentro do Botafogo. A galera quer dar um resultado, quer dar uma resposta boa para a torcida, para quem está lá em cima, para o próprio John Textor, que está bem presente ali no dia a dia. Mas é com calma. As coisas vão fluir e o Botafogo vai encaixar. Mas vamos bem devagar. Boa, se Deus quiser. Fala aí, Léo. Vamos lá, cara. Eu assisti o jogo, né? O nível técnico do jogo achei muito ruim, foi muito abaixo. Desde o primeiro momento, desde os primeiros minutos, já dava para saber qual era a proposta dos dois times, né? O Botafogo veio com mais volume de jogo, principalmente nos 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo, e o Juventude jogando pelaquela bola. No segundo tempo, com o desgaste físico, né, das duas equipes, mas principalmente do Botafogo, o Juventude consegue fazer o seu primeiro gol, e aí o Luiz Castro é obrigado a alterar. E aí com o Matheus Nascimento e com o autor do gol, é o Diego... O Diego Gonçalves. Diego Gonçalves. Ele consegue dar uma animada ali no ataque, as jogadas começam a ser mais rápidas, até o Botafogo igualar o placar. Mas assim, foi o que a gente tem falado nos programas anteriores. O time do Botafogo não vai ser montado em 1, 2 rodadas. É um processo a médio e longo prazo. O torcedor tem que entender isso, né? Ontem, no final do jogo, a gente presenciou algumas vaias. Não sei se o Eric vaiou, acredito que não. Não. Mas, assim, cara, o torcedor tem que compreender que vai demorar um pouco. As contratações estão chegando, o clube está sendo montado. Foi o primeiro jogo do Luiz Castro no Engenhão. Então, tem que aguardar. Vamos aguardar, porque o futuro do Botafogo é bem promissor. Isso aí. Eu não vai, normalmente. Pode ir, eu não tenho essa tendência. Que bom. Eu saio puto, mas não vai, não. E aí, Thiago, fala aí. Eu acho que é isso, cara. O projeto do Botafogo ele vai demorar, tá estruturando. Contratação mesmo, quem veio assim, Patrick de Paula, que ainda não está rendendo, já não estava rendendo no Palmeiras. Já vou falar dele. Já não estava rendendo no Palmeiras, por isso que o Palmeiras resolveu negociar. Então, assim, mas eu acho que o projeto do Botafogo esse ano é se manter na Série A. Não adianta desesperar, a torcida quer ver show, quer ver gol, quer ver a vitória, é normal. Mas se o Luiz Castro não conseguir botar na cabeça desse time, vamos fazer nossos 45 pontos, vamos com calma, pode complicar, porque você quer dar uma resposta imediata para o torcedor, todo mundo quer, mas se os resultados não vierem, Juventude perdeu do Cuiabá na rodada passada em casa, não é um time forte, então esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o Botafogo tem que pontuar. Exatamente. Porque lá na frente vai encontrar o Flamengo, o Galo, o Palmeiras, o Corinthians, e aí complica. Então eu acho que o Botafogo tem que abrir o olho, porque é o tipo de jogo que você não pode deixar de pontuar também. Cara, no mesmo critério do Galo, independente de o Botafogo não lá em cima ou lá embaixo. Exato, entendeu? Então, assim, não podia perder. E assim, vou falar um pouco sobre algumas coisas em relação a jogadores que chegaram agora, enfim. O Patrick de Paula tem mostrado que, assim, ele ainda ele não chegou no Rio, né? O Patrick de Paula, ele se mostra um cara muito técnico, ele tem alguns lampejos disso até no Botafogo mesmo. Porém, ele é um cara que, ele não sei se ele não tá bem fisicamente, ele não tá bem de cabeça, mas ele não entrou em campo. Ele é muito displicente em alguns momentos, ele deixa de correr algumas jogadas uma ou outra, isso eu percebo claramente, e nem parece que ele custou 30 milhões. O Luiz Oyama fez um ótimo jogo contra o Juventude, que veio do Mirassol, que já tinha sido campeão da Série B pelo Botafogo. Cara, o Luiz Oyama tem sido um dos principais jogadores, se não o principal nesse início aí, do que vinha já jogando, né, do time do Botafogo. Muito bom jogador ele é. E o Patrick de Paula mostrou para que veio ainda.
E assim, o Luiz Castro ainda também tem algumas coisas que ele tá encaixando ali. Eu acho que ele demorou muito tirar o Sauer da partida. Tinha que ter colocado o Gonçalves antes. O Erisson, eu acho que ele tem que ainda aprender quando usar o Erisson, quando usar o Matheus Nascimento. Eu não sei se ele ter mantido o Erisson foi legal. Ele podia ter deixado o Chay, que era um cara que estava vindo de trás, estava pensando mais em criar. Mas assim, é complicado, né? É complicado. A gente, obviamente, é aquilo. A gente espera. Eu sou um cara que eu tenho essa paciência. Eu tive paciência. 24 anos eu tive paciência. Não vou ter agora? Então, Exato, é. pô, Já não tem vivi essa. fases piores, né? Pelo amor de Deus. É. Então, tem que ter paciência. Não tem jeito. Passando para o próximo jogo. Vamos falar do Corinthians? Ah lá. O JC. Olha Vamos lá, falar do. chegou. Eu vou começar pro JCV, líder do campeonato. Então, cara, o time do Corinthians tem acumulado vitórias. Tem feito o que é importante, que outros times não tá fazendo, que é o Flamengo, o Atlético Mineiro, que é o Palmeiras. Tem ganhado os jogos. Independente de joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, pode não jogar, mas joga o mais eficiente. E isso é o que no final das contas vai contar. Né? E assim, teve uma baixa grande no jogo. O Paulinho rompeu o ligamento cruzado do joelho, 6 meses. 6 meses. Fora aí, assim, é complicado, é uma peça importante, é um jogador que também tem muito peso, vai pagar um salário que assim, não vai ser usado, né? Mas vamos ver como é que vai ser pro decorrer do campeonato. Então, O salário que fala não é barato, diga-se de passagem, né? é o E quê? a tal Towns aqui ia pagar, faliu, foi embora e largou na mão. As parcerias, né? Cara, mas o salário Corinthians, que não é barato. o salário dele é caríssimo. E assim, o Corinthians já viu que isso deu errado. Esse negócio de ter parceiro para contratação já deu errado há tanto tempo, mas o Corinthians mantém com essa. Então você, Thiago, como palmeirense, fala aí do Corinthians pra gente. Já pro Jota, o Jota já falou. O primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. Foi. Na verdade, assim, o Cássio acabou sendo um pouco do destaque do jogo, fez algumas defesas aí, o time do Fortaleza saiu pro jogo, foi muito melhor, foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. Mais uma vez o Corinthians contou com a sorte, assim como no jogo contra o Cali, acharam um gol contra, né? Mas é isso, o Corinthians está pontuando, para mim não joga um futebol bom, é líder do campeonato hoje, talvez mais por incompetência de algumas outras equipes, mas venceu o Botafogo no primeiro jogo, time em formação, venceu o Avaí, que é horroroso, venceu o Fortaleza, Z4, né? Não tem um ponto no campeonato. Então, assim, o Corinthians tem 9 pontos, de 9 que poderia somar mesmo, e ainda assim, com gol contra aí contra o Fortaleza. Acho que não briga para ficar no G4, o Corinthians, ainda mais agora com essa ausência do Paulinho, que não vem jogando muito bem, essa é a verdade, mas é um jogador importante ao longo prazo. É o líder, mas não me convence, não joga bem, e eu acho que foi 3 pontos importantes, mas que não vai brigar lá em cima, não vai figurar entre os primeiros. E aí, Pedro, e você? Cara, quem vê os melhores momentos daquele jogo pensa que o Corinthians não jogou. Você conta os ataques do Corinthians na mão. Era Fortaleza, defesa do Cássio, bola pra fora, perigo de gol o tempo inteiro. E aí, quando você menos espera, o Corinthians acha um gol contra na sorte, não tem outra justificativa. Outro adjetivo, né? Não teve nenhum objetivo no jogo, não teve. O time do Corinthians achou um gol, não tem o que falar, cara. Foi o Cássio segurando, o Cássio defendendo ali, o Cássio segurando a defesa do jogo inteiro e o Fortaleza massacrando. Se o Fortaleza acha um gol, dificilmente o Corinthians sair com a vitória desse jogo. Também acho difícil. E aí, Léo? Vamos ver se o Léo vai defender o Corinthians. Assim, o Jota não vai defender o Corinthians. Não tem como. Então... Nem o Jota defenderia. Bem como que foi o enredo aí do jogo, né? O Fortaleza poderia ter muito bem aberto o placar já no primeiro tempo, o que não ocorreu. Mérito também do Cássio, por ter feito boas defesas. Mas eu quero destacar, cara, outro ponto sem ser só dentro de campo, né? O Luiz Castro, na semana passada, no jogo contra o Palmeiras, ele mesclou... Luiz Castro não, desculpa. O Vitor Pereira. Mesclou o time, né, do Corinthians e acabou tomando 3-0. Visto que também, né, tinha um jogo importante da Libertadores contra o Boca. Nessa semana, ele fez a mesma coisa, ele também rodou o elenco, mas ele colocou um time mais encorpado.
ele colocou o elenco do Corinthians para, de fato, ganhar os 3 pontos. No primeiro tempo, o clube não jogou bem, o time não jogou bem, mas nos primeiros 10, 15 minutos tentou alguma coisa até fazer o gol. Depois do gol, praticamente acabou a partida ali. E lembrando que nessa semana o Corinthians tem outro confronto bastante decisivo pela Libertadores, né? Dessa vez jogando fora de São Paulo. E isso a gente vai falar mais pra frente, né, dos jogos da Libertadores, mas é aquilo, cara. Não dá pra defender ainda o Corinthians, não. O time tem jogado muito mal, apesar de ter boas peças no seu elenco, mas o time é muito desequilibrado, muito. Eu volto até nas palavras do Thiagão. Eu não acho que o Corinthians tenha time para se manter no topo, no G4. Ao meu ver, fica na Sul-Americana. Ao meu ver. Concordo. Ó, então nessa Cara, live a gente disso eu discordo. Eu todo acho mundo falou mal do Corinthians, pelo menos. Não, disso eu discordo. Eu acho que o Corinthians tem time, sim, para brigar entre os 4, mas é muito desequilibrado. É muito desequilibrado. Ontem, assim, deu para perceber claramente que, pô, os volantes jogaram muito mal. O melhor homem é o Maicon, mas também o Maicon não vai conseguir jogar todo o jogo, né? Aí que a gente fala da questão do elenco. Vai chegar uma hora que você não vai ter esses caras. Exato, exatamente. Quem entra não tá dando conta. E ao mesmo tempo a gente tem que... Fala, Pedro, pode falar. Pode até ser que tenha, cara, mas o jogador é comum de oscilar o desempenho dele. Então, ele pode estar ali, mas pode estar jogando mal. Então, Exato. vai acontecer um momento assim, sabe? E a gente tá falando de jogadores que não são novos, né? Porque o jogador novo ele tende a oscilar, ele pode também crescer no decorrer do campeonato. Se a gente vê garotos que se descobrem no meio do campeonato, mas como o Corinthians ele tem jogadores mais velhos, pode ser que isso não aconteça. A tendência é que eles sintam mais ainda a quantidade de jogos. Parte física, né? Exatamente. Eu quero perguntar para vocês, quanto vocês acham que vai ser São Paulo e Santos? Só o chute de placar. Eu ia só pontuar rapidinho, já tá 1-0 pro São Paulo, gol do Caleri. 1-0. Eu tô com ele na tela aqui, ó. Tô aqui também. Toca no Caleri. Mas eu acho que 2-0 São Paulo, meu palpite. E aí, Léo? Sigo o relator, 2-0 São Paulo. E aí, Pedro? Eu vou no 2-1 São Paulo. Eu vou no 3-1 São Paulo. Vai ter mais um gol do Caleri ainda. E um vai entrar no decorrer da partida. Isso aí. Profetizou. Vocês falam que o profeta estava aposentado. Olha o Eric aí. Tocou no Caleri, é gol. É gol. E aí? No lance do Guga e do Danilo Barcelos, no Goiás Atlético Mineiro. Era pro Danilo Barcelos ter sido expulso ou não? Na minha opinião, era claríssima a expulsão. Não tinha dúvida da expulsão ali do cara. É até meio bizarro, entendeu? Na minha opinião. Mas alguém tem alguma coisa pontual diferente disso? Porque eu acho que não tem o que falar daquilo ali. Rua, tá expulso. O VAR foi omisso, é só isso que eu vou pontuar. O que eu vi depois, o Guga acho que até mostrou a marca da trava do Danilo Barcelos. Cara, isso é um crime. Isso é um crime. E o Danilo Barcelos olha pra ele pra ver onde ele tá, e quando vem a bola, ele simplesmente quis acertar. Não tem outro... E assim, o juiz, o bandeira na cara, e o VAR ninguém chamou. Então, é nessas horas que você tira um pouco a credibilidade do VAR, né, cara? O cara tá lá só pra isso. O mais bizarro, eu acho, disso foi o seguinte, cara. Sabe o que o árbitro escreveu na súmula? Ele escreveu assim, que não deu vermelho porque a voadora pegou de raspão. Ele escreveu. Quase arrancou a barriga do Guga. Pegou de raspão, o cara tá com o maior marcão na barriga, irmão. E como é que é uma voadora? Se o cara já tentou dar uma voadora, já pra mim não tem essa. Entendeu? E ele olha primeiro. Se o cara tá vindo olhando a bola e sei lá, vem de trabalho. Mas ele olhou, ele viu o Guga e pulou e deu. Então, assim, não... é o que alguém falou no grupo hoje. Só o fato do cara dar uma voadora, pra mim, já merece. Então, justificou o injustificável. Exato. Eu penso o seguinte. Já ficou bem claro que nesse campeonato os árbitros estão tentando utilizar menos o VAR. Eles estão tentando dar mais andamento para a partida e menos paralisações por causa do VAR. O Klaus era o único árbitro que já fazia isso. O Klaus, ele ignora completamente o VAR. Ele é muito convicto nas decisões que ele toma. Só que assim, cara, se a gente não tiver um treinamento adequado para os nossos árbitros, vai continuar acontecendo isso. Vai continuar acontecendo essas irregularidades.
porque o lance de expulsão ali do Danilo era, pô, era claro, né? Não tinha dúvida nenhuma. Mas sim também, como a gente vai comentar a seguir, de lances polêmicos do jogo do Coritiba e Fluminense, né? Teve empurra ali do Henrique do Ganso, do Andrei, enfim. Eu acho legal essa ideia de tentar dar prosseguimento ao jogo, mas com certa cautela. E falando do Fluminense, eu vou falar primeiro do jogo. Assim, o jogo, cara, o time do Fluminense tinha o jogo na mão, o Ganso estava jogando muito, o Muralha sendo Muralha, até ali tudo normal. Nada de novo, né? Até ali tudo normal. Mais uma vez, o Fluminense conseguindo ter uma vitória lá no Couto Pereira. A torcida do Curitiba vai ter uma raiva tremenda do Fluminense, desde aquele rebaixamento. É. E o Ganso vindo jogando bem, o Muralha daquele frangaço. Só que aí num lance do André, numa displicência dele, na opinião, porque a bola estava muito alta para ele usar o pé. Pênalti pro Curitiba, expulsão dele muda completamente o jogo. Curitiba vira o jogo no final, 3-2. E aí, fala, Léo, pra gente, o que achou do jogo? Não teve jeito. Ah, e pra pontuar, Cara, o Leandro falou uma coisa aqui antes de você falar. Ele falou, como que é? Dinizismo. Dinismo. Sem clubismo. Sem clubismo. Mas é aquilo, né, cara? A gente fala toda semana que o Abel Braga vai ser mandado embora, e realmente ele não foi mandado embora, mas ele saiu. E agora já tá aí Fernando Diniz. Leandro falou que defende o contrato vitalício do Fernando Diniz. Que loucura, hein? Que loucura. Mas o Mário Bittencourt gosta dele, hein, cara? Porque ele Os apostou tricolores nele de novo. gostam dele, né? Os tricolores gostam do Fernando Diniz. Apesar dele... fazer muito por lá enquanto jogador também, né? Mas vamos lá, cara. Comentando sobre o jogo, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada, sem dúvida. Tanto pela proposta, né, dos dois clubes, quanto também pela aquela emoção de virada no final do jogo, expulsão, pênalti. Foi o melhor jogo. O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo, mas o Coritiba não abalou. No segundo tempo, o Coritiba veio para cima, conseguiu empatar o jogo ali na metade do segundo tempo já, também devido à expulsão do André. E assim, eu acredito, cara, já tocando aí no ponto do Fernando Diniz, que ele não vai pegar terra arrasada, não. Eu acho que o elenco do Fluminense bem legal, né? Eu acho que ele vai jogar completamente diferente do Abel, isso é óbvio. Mas ele não vai pegar terra arrasada, não. Eu acho que a defesa do Fluminense é interessante, os jogadores de meio de campo são bons. Ontem o Marcão, né, na escalação, já deixou isso bem claro, quando ele coloca o meio de campo muito mais passador, com o André, Iago Felipe, Nonato, Ganso, né, o Luiz Henrique jogando aberto. Então vamos ver, cara. Como sempre, vai ser a chance da vida do Fernando Diniz. Todo clube que ele é empregado, a gente fala isso, né? Foi assim no São Paulo, foi assim no Santos, foi assim no Vasco. E agora ele tem uma chance de ouro, cara. Tem que aproveitar. Agora tem que sair. Fala aí, Pedrão. Curitiba e Fluminense. O Léo falou uma coisa interessante, cara. O elenco do Fluminense é um elenco que realmente é muito, muito interessante. De fato, o Diniz vai pegar um elenco que faz o que ele gosta, que é um elenco de toque de bola. Mais uma vez a gente repete, o cara tem tudo para dar certo, mas futebol a gente sabe que, né? E com ele... Ele falou hoje que se atualizou e tal. Ele fez isso no Vasco também. Ele queria se fazer o poder e sair tocando a bola. Eu acho que o problema que ele vai enfrentar, um dos problemas que o Diniz vai enfrentar são os medalhões, né? O Felipe Melo, o William, o Fred. Tem que saber como é que ele vai lidar com esses caras. O Ganso. Mas o Ganso ele gosta do Ganso. Gosta. Ele tem um bom relacionamento. Mas vamos ver. Espero que ele dê certo, cara. E aí, Thiagão, e você? Eu acho que assim, tiveram vários fatores nesse jogo aí que deram uma tumultuada, né? Então, o lance do pênalti, o Fluminense dominava ali o jogo 2-0, né? Tava tranquilo, subiu pro intervalo vencendo 2-0, até o lance do pênalti, que para mim foi pênalti, merecido o segundo cartão amarelo, não tem muito o que falar. Mas o Fluminense deixou abater demais, acho, por esse gol aí, tanto que toma o gol da virada praticamente no apagar das luzes ali, né? Então o Fluminense tentou segurar a pressão, tentou ver o que fazia. Eu acho que alguns dos problemas do Diniz também aqui em julho, o Luiz Henrique, né, vai embora pro Betis. Então é um motor desse time, então um cara que vai fazer muita falta. O Diniz vai ter que se reinventar um pouco ali. Felipe Melo lesionado, não sei quando volta. O Fred, para mim, já é um jogador aposentado que ainda tá lá teimando em jogar. Ídolo total, mas
acho que não rende mais. Mas acho que o Fluminense briga ali no meio de tabela. Acho que não vai, você falou, não vai ser terra arrasada, não vai passar muito sufoco esse ano. Mas uma das coisas que desestabilizaram também o Fluminense foi o lance do Andrei, que é bom jogador, a gente pontuou isso semana passada, mas a cabeçada que ele dá no Iago Felipe foi o segundo absurdo da rodada que o VAR não chamou, e isso poderia também ter mudado o jogo Com a favor do certeza. Fluminense. Claro. Não, Não esse, existe, né? não tem discussão, irmão. O cara deu, tipo assim, eu vi gente falando, mas ele não deu, ele empurrou a cabeça. Irmão, que porra. Ele faz É um agressão. movimento, cara. É agressão, irmão. Não É agressão. Não tem essa, é agressão, é bizarro. E assim, para falar um pouco mais sobre esses absurdos que a gente teve aí, teve também o lance do Jean Carlos, né, do Náutico, que ele chegou, ele fez uma menção de agredir Sim. a árbitra da partida, e assim, cara, isso tem que acabar no futebol. A gente já, ainda mais no caso assim, querendo ou querendo, o futebol é uma coisa ainda muito dominada por homens, e esse preconceito que existe, será que ele faria isso se fosse um juiz homem? Fosse o Daronco. Fosse o Daronco, Pô, É, entendeu? tá vendo? Então, assim, é uma pergunta a se fazer, então a gente tem que olhar isso com calma. O VAR também tem que ter, em relação agora a esses lances do jogo, o VAR tem que ter mais pulso, tem que falar, tem que olhar, porque, assim, nessa rodada teve 2 lances, que foi caso de violência, na minha opinião, que não foi revisto. Agora, vamos falar um pouco do jogo que teve da Copa do Brasil esse final de semana. 2-1 Palmeiras em cima do Juazeirense, 2-1 Flamengo em cima do Altos. Jogando com o time misto, os 2 times, obviamente os 2 times iam se aproveitar. O Flamengo jogou lá, né, lá no Piauí, depois de não ver a torcida lá há 10 anos, voltou lá. O Flamengo apresentou o que é um time que também usou um time misto, então ele começou o jogo ainda com calma, devagar. O Altos fez um gol num golaço, por sinal. Porém, o cara nunca mais vai fazer um gol daquele na vida dele, provavelmente. Mas ele vai ter que emoldurar aquilo ali, né? Ele vai ter que emoldurar e tem que ganhar o dinheiro dele agora, né? Se ele conseguir um Puskás aí, o nego tá fazendo bagulho de Puskás pro cara, irmão. É bizarro já. Mas foi um golaço. E o time do Flamengo virou o jogo que a gente achou que ia acontecer realmente. E não tinha jeito. Eu acredito que o Maracanã vai garantir a classificação. E o Palmeiras, faço a mesma palavra, jogando contra o Juazeirense. O Juazeirense que eliminou o Vasco na primeira fase. Ano passado eliminou o Cruzeiro também na Copa do Brasil. Mas eu acho que a diferença técnica é muito grande. E, assim, teoricamente o Juazeirense decide em casa, né? Pode ter isso, essa questão. Na verdade, não. Eles venderam o mando para Londrina. Então Então vai pro Estado do Café, só o torcedor do Palmeiras. Então esquece. Então, e aí? Fala aí, Pedro, o que você viu dos 2 jogos? O que você achou? O jogo do Flamengo em si, a gente imaginava que fosse ter uma zebra logo naquele início que o Alto saiu na frente, mas não adianta, cara. Não adianta. A camisa realmente vai fazer a diferença. O time em si vai fazer a diferença. A torcida vai estar empurrando. Por mais que o Flamengo estivesse jogando fora de casa, não ia dar. O Alto não ia segurar aquele resultado. Também, assim como eu também acredito que não vá. Embora estejamos falando de Copa do Brasil, sim, onde a zebra vira e mexe das caras. Posso falar bem demais, porque aquele jogo contra o Juazeirense eu me senti puto, não tenho outra palavra. Mas, se tratando de Flamengo e Altos, acho que com todo respeito à equipe do Altos, acho que já temos um classificado. Se eu queimar minha língua, melhor ainda. Mas acredito que já temos um classificado, sim. Boa. Fala aí, Léo, e você, meu parceiro, dos jogos? Cara, os 2 jogos tiveram um panorama bem parecido, né? Os 2 times ganhando de virada, os 2-1, os 2 times com time praticamente reserva. Em específico, o jogo do Flamengo, cara, assim, fica bem difícil de avaliar, porque os 2 volantes são da base, né? O lateral esquerdo fez a sua estreia depois de meses sem jogar. Então, assim, era normal, o gramado pesado, o gramado horrível, né? O Flamengo mal conseguia tocar a bola. Então, assim, fica difícil de avaliar. Isso não é o time do Flamengo. Eu acho que o Paulo Souza fez isso. Acho não, né? Tenho certeza. Devido ao calendário, ao desgaste. Quarta-feira já tem outro jogo da Libertadores. Então é isso, cara. No Rio de Janeiro, acredito que o Flamengo confirme a classificação. E a mesma coisa aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras ainda colocou algumas peças importantes. Acho que o Thiago pode falar melhor que eu, mas acho que o Dudu jogou, não foi? O Veiga. O Palmeiras ainda colocou
peças mais importantes do time principal. E confirmou também a vitória e acredito que em seguida confirma a classificação. Acho que foram só jogos protocolares mesmo. Boa. E aí, É Thiagão, e isso. você? Na minha opinião, o Flamengo já está classificado, vai golear o time do Altos aqui. Vou destacar só nesse jogo o Pedro, que voltou a marcar. Né, o Pedro, que a gente falou na última live, né, estava vivendo um 11 jejum ali. jogos, se eu não me engano, era 11 jogos. 11 jogos. Fez o gol, depois deu aquela polemizada, né? Eu mando na minha carreira e em julho a gente senta para conversar. Ou seja, É aquele agora não assim, adianta reclamar, maluco, porque todo mundo quis te contratar em janeiro e você ficou aí aceitando o banco. E agora fala que em julho a gente conversa. Ninguém, não quero jogar pouco, então você tá querendo jogar pra torcida aí, não tô entendendo, então reclame agora. e se é dor no cotovelo do palmeirense que não conseguiu levar o Pedro. Falo mesmo. Eu vejo muito isso como uma orientação da própria assessoria, cara. Isso tá muito Pode ser. orientação da assessoria. O cara jogar pra galera. Ele tinha que falar alguma Joga coisa. pra galera. Ele tinha que falar alguma coisa. Né? É isso. E, cara, sobre o Palmeiras, também o time do Juazeirense deu um chute no gol e eu não entendi o Marcelo Lomba ali naquele lance, mas acabaram achando um gol. É um time até ajeitado, mas eu acho que no segundo jogo o Palmeiras só vai confirmar a classificação também. Só vou destacar o golaço do Scarpa, que acertou um belo chute dali, mas acho que vai ser protocolar também e espero que o Palmeiras não dê... Nós temos uma expressão aqui chamada palmeirada. Espero que o Palmeiras não dê a sua palmeirada esse ano. Ano apronte passado ocorreu, e se Thiago? classifique. Ano passado foi CRB. Ganhou o primeiro CRB. jogo. CRB acertou um chute no gol, Palmeiras 426 e a bola não entrou de jeito nenhum. Então, mas eu acho que o Palmeiras confirma essa classificação aí numa boa. Boa. Não tem dificuldade não, cara. Todos nós concordamos nisso. Então, vamos falar um pouquinho de Série B agora. Destacar primeiro esse início, né, cara, de Grêmio, Bahia e Cruzeiro. 10 pontos, são os 3 primeiros colocados. Já saem, teoricamente, bem aí para poder disputar. O Grêmio, eu acredito que vai encaminhar. O Grêmio tem se mostrado muito superior aos outros times da Série B, nos jogos que tem jogado. Teve ali um confronto que perdeu para a Chapecoense, mas, na minha opinião, aconteceu. A Chapecoense também mostrou, está com 8 pontos, é a quarta colocada. Mas está tudo muito no início. Mas eu acredito que o Grêmio se destaque. O Bahia também está apresentando um ótimo futebol nesse início. E quem diria que está ali o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, assim, será que o Cruzeiro vai subir? Esse é o ano do Cruzeiro? E o Vasco ainda não entrou no G4, mas... Oitavo colocado. Mas está a 3 pontos ali do primeiro. Quem sabe? É uma rodada, 2 rodadas, decide tudo. Alguém tem alguma coisa a pontuar dos times da Série B? Léo, vamos lá, alguma cara. coisa a falar? Sim. Vasco, se continuar com esse futebol, não sobe. Infelizmente. Não, sem brincadeira, cara. O time do Vasco, o futebol apresentado é muito ruim. Muito. Esse time do Vasco, cara, consegue ser pior do que o do ano passado. Sério mesmo. É muito irregular, é muito ruim. Muito. E os primeiros colocados, que são os favoritos para subir, até o momento estão fazendo o seu papel. Que é o Grêmio, que é o Bahia, que é a Cruzeiro, Chapecoense. teoricamente O Cruzeiro e o Cruzeiro Chapecoense. dando aquela respirada que, assim, era meio que de se imaginar, né, desde da compra lá do Ronaldo e tudo mais, que teria mais investimento. Então a gente já acreditava que o Cruzeiro pudesse dar uma melhorada, porque também do jeito que estava não dá. O Cruzeiro, nos 2 últimos campeonatos, não chegou nenhuma vez no G4. O Cruzeiro chegou a brigar para não cair para a Série C nos 2 anos. Chegou a brigar para escapar da Série C. Vamos ver, cara. O Matheus comentou aqui, Vasco vergonha carioca, cara. Infelizmente eu tenho que confirmar, o time é muito ruim. Se continuar assim, vamos sobe. É mais um ano na Série B. É verdade. Vamos aí, Tiagão. Vamos deixar o Pedro por último para ele afogar as mágoas dele. Fala aí, Tiago. Cara, tô com o Léo nessa. Eu acho que o Vasco tem 4 empates e 1 vitória só. Muito pouco. Como a gente falou na semana passada, critério de desempate, se o Vasco chegar lá em cima, é número de vitórias. E é o time que empata muito, não apresenta bom futebol. E tá perigando, cara. Se não começar a pontuar logo e abrir o olho, quando vê, já vai ser tarde demais. Jogar a Série B é muito difícil, porque são viagens longas e assim, você pega Tombense lá, é o gramado que é. Entendeu? Você vai pegar
sei lá, quem mais que tá aqui Teve embaixo? Vai jogo contra pegar o o CRB. Sampaio Corrêa. O Você do vai pegar Sampaio os. Corrêa é bizarro. O campo do Sampaio Você vai Corrêa é pegar bizarro. uns gramados assim absurdos. Então, além do desgaste, é um futebol horrível. Então, assim, se você não começar a pontuar logo, cara, pra você ir pro abafa, pro desespero, pra buscar ponto contra esses times lá, é um inferno, não vai conseguir. Eu ainda acho que o Cruzeiro tá me surpreendendo um pouquinho aqui. Entrou aí, né, venceu a Chapecoense, que eu achei que ia perder. Tem 10 pontos também, mas o time ainda é muito fraco. Não sei se consegue subir, mas vem fazendo o seu papel. E o Grêmio, para mim, vai nadar de braçada. Teve um tropecinho ali, mas o Grêmio sobe no primeiro turno. Então fala aí, o que você fala de Série Cara, B? primeiro ponto. A entrevista que o Zé Ricardo deu depois do jogo contra o Tombense foi ele falando o seguinte: estamos a 3 pontos do líder. Eu vi isso. Cara, isso é um absurdo, cara. É, Isso é um absurdo. Como é que você me dá uma declaração dessa, sabendo que o time tá com uma cacetada de empate e uma vitória? Eu não tô entendendo. Aí eu vou me contradizer, agora eu me permito a contradição. Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo lá ainda. Eu acho que o Zé Ricardo já teve chance de mostrar o trabalho dele, mais uma vez até pelo Vasco, e, cara, não tá dando certo, não tá acertando. Outra coisa, o Jorge Salgado quer passar a gestão dele inteira na Série B. Ah, é. Mais um aninho passa. O jeito que o time tá sendo montado, a maneira como ele tá levando as coisas, acho que ele tá querendo passar mais um ano da gestão dele na Série B. Cara, tá um futebol triste, tá um futebol feio, cara. O E Vasco o pior, tem que aproveitar que o Ederson Moreira tá desempregado. é isso que eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo do Valentim no mercado. Eu tenho medo da galera que tá no mercado. Valentim puto, Vasco apronta umas dessas, né? Eu tenho muito medo da galera que tá no mercado. Então, assim, eu não sei se eles mantêm o Zé Ricardo porque é o que já tá lá ou por medo das opções que tem no mercado. E, assim, voltando até no que a gente tava falando do futebol tá feio do Vasco. Cara, a torcida não abandona. Não tô dizendo que tem que abandonar, pelo contrário. Eu acho isso maneiro demais. A torcida tá ali. A torcida não para de acompanhar. A torcida tá enchendo no São Januário quando tem jogo. E, cara, o time não joga bem. O time não consegue emplacar. E aí você tá ali, você começa o trabalho no Vasco. Você tem o seu primeiro empate, ok. Você tem o seu segundo empate, ok. Chega no terceiro empate ou derrota, cara. Acabou. Você já vai pedir sua cabeça. O É Vascaíno verdade. O Guto Ferreira, alguém sabe por onde anda o Guto Ferreira? Pô, o Guto Ferreira não é técnico do não tem Bahia? empregado, não. Não é do Ele tá Bahia? no Ele tá no Bahia? Bahia. Tá no Ele tá no Tá no Bahia. Bahia. Ele voltou, não Ele voltou? no foi Bahia. procurado, cara. Ele Tá chegou no a ser Bahia. procurado pela diretoria do Vasco, Tá no mas Bahia. não andou. É um cara que eu gostaria de ver, mas eu acho que Tá no também Bahia. a questão do Vasco não é treinador, cara. Pode É botar time, o elenco. É, o O elenco do Gordiola. Vasco tá Nem o muito fraco. Gordiola dava jeito, nem o Gordiola. Não. é. Vamos chegar em Libertadores da América. Falar de Libertadores, meu amigo. Assim, eu vou falar do grupo A do Palmeiras, mas não tenho o que falar, irmão. O Palmeiras, como a gente vai ser a melhor campanha, provavelmente, dessa primeira fase. Deve golear o Independente Petroleiro lá também, como goleou aqui. Não sei se vai ser 4 gols do Navarro de novo, mas eu acho que ganha o jogo fácil. Não tenho o que falar. É assim, alguém quer apontar alguma coisa desse grupo, desse jogo do Palmeiras, desse grupo do Palmeiras? Essa eu vou passar pra gente ganhar tempo, porque eu acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer a melhor campanha da primeira fase de novo. Ó o palmeirense feliz. Pô, Pô, mas num grupo desse também, vamos combinar que é obrigação, né, cara? isso é Vamos verdade. combinar que o Palmeiras não tá fazendo nada a mais, né? É verdade. E Parece até aí, que tá jogando o Campeonato Carioca, né, cara? chegando aí no grupo B, vamos lá. No grupo B temos a situação do Atlético Paranaense, que é uma situação complicada. Vai jogar com o The Stronger lá mesmo, sendo o último, mas pô, vai ter dificuldade pelo fato de ser lá na Bolívia. A gente sabe que a altitude, tudo isso complica. O Atlético também não vai jogando esse futebol todo e pode não se classificar aí para a segunda fase da Libertadores. Temos aí também América Mineiro e Atlético Mineiro, rapaz. Olha só. O América Mineiro vai jogar a sua última possibilidade nesse jogo. Porque se o América ganha, ele vai a 4 pontos. Vai depender também do jogo do Independente Vale do Tolima também, mas se ele quiser pensar alguma coisa, tem que ganhar no América Mineiro. E o que eu acho que é difícil. Se bem que no primeiro jogo a gente sabe que poderia ter vencido o jogo se não fosse um erro da arbitragem, né? Mas Sim. assim, e pensando que o Atlético Mineiro tem vindo empatando todos os últimos jogos aí. E aí, qual é o chute de vocês para esse jogo? América Mineiro e Atlético Mineiro? O jogo é no Independência, né? É no Independência. Independência. Cara, eu vou de 2-1 Coelho. Ó, 2-1 com ele, hein? Vou E de aí, 2-1 Pedro? Coelho. E aí, Pedro?
Tá, eu vou no empate, cara. Eu vou no empate. Mais um empate Vou, pro Turco. vou botar um empate de 1-1 aí. 1-1. E aí, Thiago? Vitória do Galo. Eu também Não, um de acho. Vitória cada. do Galo. Alguém Eu vai ta- acertar. É, não. Vitória do Galo. Eu Eu, acho que o América perdeu as chances, as fichas dele foram pelo ralo quando ele tomou essa virada do Tolima. Isso pô, já deu um baque no time. bizarro, bizarro. Eu também acho. Eu acho que Acho da que já era. Atlética não tem jeito. Vou falar outro time que tá com uma situação muito tranquila no grupo, que é o Flamengo. Não tem o que falar, o Flamengo também deve ganhar do Talheres lá de novo. Não tenho o Sim. que dizer nesse sentido. Eu acho que. É, eu não cravo a vitória não, mas acredito que dê Flamengo. Porque por ser na Argentina, né, o Flamengo historicamente, né, não se dá muito bem jogando na Argentina. Sim, Então eu não cravaria a vitória, mas eu acredito que o Flamengo passe em primeiro sem muito susto. é verdade. Também acho. E temos amanhã, na quinta-feira, perdão, Fortaleza e River Plate, cara. O Fortaleza, ele tá numa situação complicadíssima nesse grupo. O River ganhou todos os jogos até agora. E Sim. ele tem 3 pontos Fortaleza, né? Ele tá se classificando nesse momento para a Sul-Americana. E ele vai ter que ganhar do jogo, vai ter que ganhar esse jogo contra o River Plate para ele poder sonhar ainda com a classificação. Só que, vamos lá, gente, é um River Plate. Então eu acho que o Fortaleza provavelmente vai se contentar com a Sul-Americana e não vence o River jogando lá. Se vencer também, pode ser uma revirada aí nos próximos. Pode ser que ganhe uma confiança que faça o Fortaleza chegar em algum lugar futuramente. Mas eu não sei não. Pelo jogo que vem apresentando, eu acho que o Fortaleza não passa. Se alguém acha que o Fortaleza ainda tem chance de se classificar na Libertadores, o Léo tô sentindo que ele tá ali pelo. O Léo Não, quer. não, O tô Léo com quer. você nessa. Pra mim, cara, pra mim, assim, o Fortaleza ficando em terceiro já é uma grande vitória, cara. Só em disputar a Sul-Americana já tá ótimo. Entendeu? É um grupo muito, muito difícil. Muito Tem River, tem difícil, Colo-Colo. Então, pô, terceiro lugar já tá de bom tamanho pro Fortaleza. Eu Eu também acho que acho. fica, porque o Alianza Lima é um time muito fraco e o Fortaleza sofreu para ganhar do Alianza Lima. Mas o Fortaleza se empatar com o River, acho que tem que comemorar já, que depois faz 2 jogos fora. Então, como o Alianza Lima não tem nenhum ponto também no grupo, acho que se empatar com o River até garante uma Sul-Americana e quem sabe não tem melhores chances lá, né? Exatamente. Antes de a gente falar O do River tá em Corinthians, um grupo difícil, né? Não tem chance, mas eu também acredito que consiga ficar na Sul-Americana também. Não acho que dê Fortaleza contra o River, não. e acho que é até melhor pro Fortaleza ir pra Sul-Americana, se vocês querem saber. Sim, Eu acho Sim, até sim, sim. pra melhor. mim também. Pra mim também. Acho Tem mais melhor. chances. Agora falando sobre Corinthians, mais uma vez. Corinthians ganhou na semana passada. Muitos da gente aqui da bancada, que só o Thiago estava aqui, né? De vocês. A gente falou que achava o Corinthians sentir dificuldade contra o Boca. Assim, não foi. O Corinthians até foi melhor do que eu esperava, ganhou de 2-0. E acredito que o Corinthians vai se classificar, não sei se em primeiro. Ainda acho que está muito nebuloso, né? A gente pode ser que tenha alguma coisa a mais aí, mas eu acho que o Corinthians leva, mas eu acredito que não em primeiro. Vai muito depender do resultado dessa semana contra o Deportivo Cali lá, que eu acho que de todos os jogos até agora tende a ser o mais difícil dessa primeira fase. E aí, Pedro, o que você acha? O Corinthians é primeiro do grupo, não é? Se classifica? Ainda tem chance de não se classificar? Não, classifique sim. Não cravo o primeiro do grupo, mas a classificação eu acho que o Corinthians vai sem sustos. Claro que meio que o cenário nebuloso ainda acho que tem chance de classificação sim. O jogo contra o Deportivo Cali vai definir como é que ele vai para as próximas, porque realmente, como você falou, é um jogo bem complicado e fora de casa. É Então, verdade. eu acho que passa sim, mas cravar a primeira, a segunda aí eu já estaria falando muito, mas eu ainda acho que passa sim, tranquilo. Boa. E aí, Léo? E você, meu camarada? Cara, eu acho que tudo vai depender desse jogo agora, né? Porque, assim, é uma decisão também pro Deportivo, né? O Corinthians, jogando fora de casa, eu acredito que o empate já esteja já de bom tamanho. Eu acho que o Corinthians encaminha bem a sua classificação. Pelo outro lado, o adversário vai vir para ganhar, cara. Então, assim, é o jogo mais difícil do grupo. É o jogo que vai definir quem se classifica ou não. Eu acredito que o Corinthians se classifique e eu vou ficar em cima do muro. Não tem como cravar se vai ficar em primeiro ou segundo grupo, mas eu acho que isso, nesse primeiro momento, é o menos importante, cara. O Corinthians tem que pensar em se Sim, classificar. sim. Também acho. Sim. Antes do Thiago falar,
só pontuar que, assim, se o Corinthians perde o jogo pro Deportivo Cali e o sempre pronto, né, que é o Always Red, ganha do Boca Juniors lá na Bolívia, que não é nada absurdo, o Boca não tem, é o pior do grupo, e lá mostrou que lá na Bolívia ele tem feito bons jogos, né? O próprio Red na rodada passada empatou com o Deportivo Cali lá. Se ele ganha, o Corinthians mantém 6 pontos, o Deportivo Cali vai a 7 e o sempre pronto também vai a 7. Então, gente, vai depender muito desse jogo, realmente, vai depender também do jogo Exatamente. lá. Pode ser que a gente tenha uma complicação aí. E aí, Thiago, você como palmeirense, tá torcendo pro Corinthians se ferrar? Fala a verdade. Cara, eu torço pra eles chegarem até em segundo e já cruzar com a gente nas oitavas. Minha torcida é essa. Isso é o que eu quero. Não, agora falando sério, a gente falou aqui nas últimas 2 lives que se o Corinthians não somasse os 3 pontos nos seus jogos contra o Cali e o Boca, para mim já estaria fora da Libertadores, se empatasse um desses. Conseguiu fazer o dever de casa, ganhou os 2 jogos que tinham em casa, e agora é o seguinte, agora o cenário muda, porque agora ele já joga pro empate contra o Cali. Se o Corinthians empatar com o Cali, esse 1 ponto é o que vai definir a classificação deles já, tanto quanto o Cali quanto o Boca. Se ele buscar um pontinho fora, a situação dele já melhora muito. Eu acho que o Boca, apesar de não ser tudo isso, está jogando os piores Bocas aí, tá bem fraco, mas deve ganhar do Always Ready fora. E a gente sempre falou, esses caras, acho que vai ganhar. Eu acho que ganha, e o Always Ready vai ser o fiel da balança, ainda tem, por exemplo, o Cali buscou um ponto lá, que até é ruim, vou dizer, mas buscou um ponto. Se o Boca vencer fora, busca 3, e o Corinthians passa a ser o único time que não somou ponto contra eles lá fora. E aí, se o Corinthians perde do Cali e perde do Boca, ganhar do Always Ready talvez já não seja mais suficiente no último jogo, que eu acho que o Corinthians vai passar o carro. Então essa vai ser a rodada muito decisiva. Se empatar, eu acho que a situação do Corinthians vai ficar muito boa já na Libertadores, porque aí só vai depender basicamente dele, né? Então, eu acho que... Então acho que classifica, mas aí não dá para cravar mesmo em primeiro e segundo. Isso que vai ser o difícil. Concordamos nesse caso aí. Liga dos Campeões. Dessa semana a gente vai ter os segundos jogos das semifinais aí, Liga dos Campeões. Na semana passada a gente teve um jogo incrível, irmão, entre Manchester City e Real Madrid. O JC tinha falado aqui na semana passada que achava que o jogo não seria um jogo de muitos gols, porque a questão da pressão, do time reativo que o Real Madrid tem, achava que ia ser difícil para o City furar esse bloqueio. E a gente viu um jogo muito aberto, assim, no sentido ainda mais de o City ter o controle do jogo no início e o Real Madrid ter saído melhor ali depois que já estava 2-0 no placar. E eu arrisco dizer que o City só não ganhou demais pelo fato de ter perdido aquele gol no início ali, no início que ele perdeu o gol com o Foden. Perdeu 2 seguidos. 2 seguidos, então assim, eu acho que o City poderia ter encaminhado a classificação lá na Inglaterra. Mas depois, quando deixou o Real Madrid entrar no jogo com aquele gol do Benzema, e o Vinícius Júnior também jogou muito aquele jogo, principalmente no segundo tempo, que mostrou bem. Teve o gol do Gabriel Jesus, teve o gol do Vinícius Júnior, brasileiro jogando bem ali. Teve uma assistência do Fernandinho. E o Fernandinho também tomou o drible do Vinícius Júnior, também faz parte da questão. Mas eu acho que lá na Espanha vai dar City. Para mim, o City vence o jogo e se classifica para a final da Champions mais uma vez. E aí, Léo, e você? O que achou do jogo? Você acha que vai dar City, vai dar Real? O que você me diz? Vejo confronto bem aberto, cara. Ambos os times têm total condição de se classificar. Qualquer um dos dois que se classifique não vai ser nenhum pecado para o futebol, que são 2 excelentes times, mas vejo o City realmente como um pequeno favoritismo. Vejo mesmo. Mas, cara, contra o Real Madrid, é um clube especial, cara. É um clube que, quando chega nessa fase mais decisiva, nessa fase de afunilamento, é um clube que cresce. Então, não tem como descartar o Real. E digo mais, cara, apesar do City ter vencido o primeiro jogo, o espírito do Real Madrid, pelo menos foi a impressão que eu tive, parece que o time saiu dali como campeão, como vencedor. Parece que eles venceram a partida. Sim, deu moral. Pela entrevista do Rodrigo no final do jogo, ele deu essa sensação. Realmente. Exato, exatamente. O clube agora vem... até porque assim, o City começou amassando o Real. Uhum.
Sim, e aí Pode falar, pode falar. eles vêm de mais um título, né, de La Liga. Acredito que também dê moral ao elenco. Então, foi o que eu falei. Vejo confronto aberto, mas com um pequeno favoritismo para o City. Show. Antes do Thiago falar, deixa eu só ver aqui o que o Leandro falou. Não podemos ter outra final inglesa muito pragmática. A última foi Liverpool e Tottenham. Não, a última foi Chelsea e Manchester City ano passado. Mas realmente Liverpool e Tottenham foi um jogo meio pragmático, mas até a final do ano passado teve o Chelsea, né, ele optou por também ser um time mais reativo. Tem essa característica, na realidade, do time do Chelsea, e acabou dando Chelsea. Mas fala aí, Thiago, e aí? City e Real, quem passa? Cara, eu acho que já, para opinar de direto, eu acho que o City passa. A camisa do Real Madrid é muito pesada na Champions League. Não, Começou ali. O Real Madrid, querendo ou não querendo, ele é o maior clube do mundo, não tem o que falar. É o dono da Champions League. Então, assim. Mas, aí a gente tem visto nos últimos confrontos, a gente falou isso semana passada. O time do Real marcou gol, só não marcou gol contra o PSG. Ele marcou gol em todos os seus jogos. E levou Saiu em gol desvantagem. também. Então, saiu em desvantagem pro Chelsea no último jogo, estava praticamente perdido, e é o que aconteceu com o City aqui. O City fez poderia ter feito 2, 3, não fez. Quando viu, o Real reagiu. Então, você tem que ficar ligado 90 minutos em cima dos caras, não tem jeito, mas eu acho que o Guardiola é gênio, e o que eu falei semana passada, o City tá todo ano martelando, tá todo ano beliscando, uma hora ele vai chegar de novo, e eu acho que o City, por essas derrapadas que o Real tem dado em casa de levar muitos gols, que eu acho que o City tem um pequeno favoritismo aí, além de já estar na frente, lógico, mas eu acho que o City passa. E acho que do outro jogo a gente não precisa nem falar, o Liverpool vai só confirmar sua classificação contra o Villarreal, que chegou muito longe, lutou, mas a diferença técnica é muito grande. Não adianta. Concordo. E aí, Pedro? City Cara, Real Madrid. vejo um embate de gigantes, como todo mundo já falou, mas vou contra a galera. Eu ainda acho que dá Real. Eu acho que o Real no Santiago Bernabéu é um colosso. Então, por mais que o jogo esteja bem aberto e o City tenha esse favoritismo, vai ser um duelo tático interessantíssimo fora de campo por conta de Ancelotti e Guardiola. E eu acho que o fator casa vai pesar um pouquinho. Até pela moral que o Real ganhou por conta da La Liga. Saiu do último jogo da Champions como se fosse o vencedor daquele embate. Então acho que eles estão vindo com uma vontade a mais. Claro que sabendo da dificuldade do jogo, porque o City também é outro colosso, mas eu acredito que da Real Madrid sim. Acho que a camisa vai fazer a diferença nesse jogo da volta. Ó, aí, uma opinião diferenciada. E, Pô, cara, sobre Liverpool e Villarreal, assim, a gente tava falando um pouco da semana passada que ia depender muito como o Villarreal se portaria nesse jogo, né? Que, assim, deu Liverpool e não acredito que não vai ter nada diferente. Eu não vejo o Villarreal ganhando o jogo de 3-0 ou ganhando o jogo de 4-1 do Liverpool. Mesmo jogando na Espanha, não vejo isso. O Liverpool, mais uma vez, finalista de Champions. O Klopp, né, cara, se mostrou, é um puta técnico. Já tinha se mostrado no Borussia Dortmund, mas o Liverpool ele se mostrou que é um dos maiores técnicos do futebol mundial. Não tem jeito. E tem Salah, tem Mané, né, botando jogadores africanos de volta aí ao holofote depois de tantos anos. E não tem jeito. Para mim, da Liverpool, para mim, a final vai ser inglesa, entre Liverpool e City. E aí, Léo, o que você acha? Alguém acha que tem chance de o Liverpool passar? Do Villarreal passar, no caso. Perdão, do Villarreal passar. Cara, esse confronto aí é que tem a maior disparidade, né? O Liverpool é amplo favorito para se classificar. Mas foi o que eu falei lá atrás, no confronto do Villarreal contra o Bayern. A gente não pode descartar o Villa. É um clube que, quando chega nessa competição de mata-mata, ele vira chave. Tem bons defensores, tem um contra-ataque veloz. Mas, de fato, cara, a tarefa, para o Villarreal se classificar, é muito difícil. Eu vi aqui na informação mais cedo, que o Gerard Moreno, que o Albiol e que o Coquelin estão treinando normal, que são peças que dão mais encorpação, né, ao time. Mas o ainda Albiol, assim é muito difícil. zagueiro de Real Madrid, então, pô, vai fazer completamente diferença ali.
num jogo Mas como esse. mesmo assim é muito difícil a classificação. Mas Eu acho Eu acho que. não dá para descartar, não dá para cravar nada, cara. É Champions, É, duelo é, é. decisivo, o jogo vai Não dá ser pra no El cravar. Madrigal, não Eles tem como chegaram cravar. até aí. A gente não pode cravar, não. Eles Pois chegaram é. até aí, então mais uma surpresa ou menos uma surpresa. Eu acho que não é impossível, não. E aí, Pedro? Mas, Liverpool, Vila Real. mas é um jogo que eu acho que. Não, eu não vou dizer que tá aberto, mas é um jogo bem complicado para dizer assim, a vida que já passou. Até porque, assim, cara, ninguém ia dizer que o Vila Real ia passar do Bayern. Isso ninguém falou mesmo. Ninguém imaginaria que o Vila Real passaria. Mas eu ainda acho que dá Liverpool sim. Pode ser que o Vila Real dificulte o jogo, mas se classificar eu acho improvável. E aí, Thiago? O que eu falei, eu acho que eu tô um pouco na contramão, assim, eu acho que o Liverpool vai confirmar a sua vitória, a sua classificação e talvez ganhe lá, porque o Villarreal vai ter que sair muito pro jogo. E aí quando você pega o Mané e o Salah voando pra cima dos caras no contra-ataque, Não tem como. não adianta, cara, é muito difícil, assim, a diferença técnica é muito grande. Claro que a famosa frase, né, o jogo é jogado. Se o Villarreal abre o placar com 5 minutos, de repente um gol relâmpago, o negócio pode dar uma. Mas se o Villarreal não conseguir fazer isso, dar essa pressão inicial assim, eu acho que o Liverpool classifica e ainda é capaz de ganhar o jogo lá. Não, e assim, o que o Luiz Dias caiu como uma luva nesse time, né, cara? Porra, É absurdo. Impressionante, irmão. Assim, ele já vinha jogando bem no Porto, mas assim, cara, ele encaixou, irmão. Ele encaixou, ele conseguiu melhorar um time que já tava bom pra cacete. sim. E se tornou uma peça muito importante naquele time do Liverpool. Então, É bizarro. E aproveitando, Érico, o que você falou no início sobre o Klopp desde lá do Dortmund, com um orçamento muito menor do que ele tem no Liverpool, ele sempre teve esse olhar bem específico, né, para determinados jogadores. Ele sempre fez boas contratações. Muito difícil o Klopp, quando vai ao mercado, ele contrata um jogador errado. Muito difícil. E com o Luiz Dias não é diferente, o cara caiu como uma luva. Eu lembro, já ainda dentro desse assunto, eu lembro muito bem quando o Liverpool, cara, contratou o Firmino, do Hertha Berlim. Muita gente falou, vai contratar o Firmino, 30 milhões de euros. E o cara, pô, se pagou. A mesma coisa com o Salah, mesma coisa com o Alisson. Tudo foi indicações do Klopp. É um cara que sabe extrair muito bem a característica de cada jogador. Não. Ele só dá bote certo no mercado. Esse aqui é a questão. Vai estar visível. Se tu parar pra pensar, irmão, o cara tem Thiago Alcântara no elenco também. Puta jogador. Ele tem um elenco que ele pode escolher ali. Porra, é incrível esse elenco do time do Liverpool. Então, a gente aqui, a maioria das pessoas botou o Liverpool, não tem como. E o City lá também, ainda algumas pessoas deram um certo favoritismo, mas o Pedro votou no Real Madrid. Então, é acompanhar. Amanhã tem o primeiro jogo. Amanhã tem Vila Real e Liverpool. Quer dizer, pra gente ficar mais apreensivo pro jogo do City e do Real Madrid ainda. Então, gente, por favor, Pedro, fala aí suas redes sociais, fala o que você faz. Se tem alguma coisa que fale sobre futebol em algum outro lugar, você quer deixar um recado pessoal, pode falar. Rapaziada, obrigado demais pelo convite. Por enquanto ainda não, tem um projeto comigo para poder começar a falar sobre futebol numa página, mas é uma coisa bem inicial, então estou pegando informações para seguir, mas coisa mais para frente. Só tenho a agradecer a vocês pelo convite, pela resenha, pô, foi fantástico. E sucesso, cara, sucesso para vocês aí. Vou seguir acompanhando o canal e contem comigo assim. Boa, obrigado, irmão. E aí, Léo, já responde aí o que o Júlio falou. Pois é, eu já vi aqui. Pô, acusação na live, hein? Léo furtador de copo embalado. Isso aí é, pura mentira, cara. Pô, não dá. Mas vamos lá, cara. No início eu agradeci, agora no final eu agradeço novamente, né? Quem puder, segue aí o canal Pidemor no Instagram, no YouTube. E acompanha a gente aí toda segunda-feira, a partir de 8h30. A gente aqui, fazendo uma resenha esportiva aqui bem legal, bem descontraída. E é isso, cara. Vamos pra cima. Boa. E aí, Thiagão? É isso. Mais uma semana aí junto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sigam aí o Pidemor no Instagram e no YouTube. E aguardar aí que essa semana vai ser muito boa de futebol, principalmente a Champions League, decisões da Libertadores. Vamos ver quem acertou mais ou menos na semana que vem. Boa.
Então, gente, obrigado mais uma vez. Não esqueça da campanha de R$ 1 do Pidemor. Você pode doar em R$ 1. Obviamente, se você quer doar mais, você pode doar mais, mas a gente está pedindo R$ 1 para ajudar a gente aqui, continuando com o conteúdo e melhorar tudo para vocês, beleza? As informações estão sempre na descrição dos vídeos e o QR Code também aparece na edição quando tiver o vídeo no YouTube. Show de bola? Então não esqueça de acompanhar o vídeo lá no YouTube. Também veja o nosso programa que a gente tem o Resenha, a gente tem o Megafone, a gente tem o Farofa também, beleza? Então eu vou convidar vocês aí a fazer o nosso Valeu característico. Você que o Thiago já fez aí, o Léo também já fez. Então o Pedro tá chegando agora. Aqui no canal a gente tem esse hábito que a gente fala um valeu todo mundo junto. E aqui com a mão na cabeça, então vou convidar vocês a fazer. Eu vou contar dessa vez para poder ficar mais fácil, beleza? Valeu. Vamos lá. Beleza. 1, 2, 3 e valeu! Valeu!